Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando início ao culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos iniciar este culto com uma oração. Logo após a oração, nós cantaremos um louvor e em seguida você poderá assistir e participar conosco do Conversas Bíblicas. Será o conteúdo doutrinário do culto desta noite. Te convido então a fechar os seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor, invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando suplicamos o favor, a bênção do Senhor, para nos conceder acesso à Tua santa presença. Fala conosco, Senhor, nos ensina e que os estudos deste culto possam ficar gravados nas nossas mentes e nos nossos corações. Sê conosco e envia o Teu Espírito Santo, é o clamor que te fazemos pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 TV aberta ou pelo canal 85 da Sky. Nós saudamos com a paz do Senhor não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas outros irmãos nossos, servos de Deus que também compartilham com os nossos programas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Alexandre Brasil, um dos nossos conselheiros. Pastor Gilson, além de conselheiro também, é o homem lá da EBD, não é? O âncora da EBD. Edson, que é o nosso diretor de televisão e nosso também chefe aqui, historiador. Nós vamos falar nesse mês de outubro sobre a reforma religiosa do século XVI. Nós vamos abordar inicialmente um momento histórico de antes do período, não é? Do período chamado da Idade Média, depois a pré-reforma, os pré-reformadores, depois a reforma e depois nós vamos concluir. Amém? Nós vamos começar então dando a palavra ao nosso pastor Ian, que vai fazer um início dessa nossa conversa aqui. Pai Senhor a todos, Pai Senhor a todos da mesa. Assim, antes de entrar na reforma propriamente dito, eu queria voltar um pouquinho lá no século IV, quando começou com Constantino, o imperador Constantino Romano, no Edito de Milão, quando ele liberou os cultos. Ele abriu e proibiu as perseguições, né? Isso em 313 depois de Cristo, no Edito de Milão. E nós queremos lembrar que Constantino ele iniciou todo esse movimento que seria parar as perseguições, mas que Teodósio I, lá no ano 380, no Edito de Tessalônica, que ele oficializa
o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, ou seja, exclusivamente o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Mas Constantino deu o pontapé inicial, né? Ele iniciou essa questão, por isso que ele é muito comentado, ele é muito falado. E isso, num primeiro momento, parecia uma coisa boa, né? Mas depois nós vimos que esse casamento do Estado com a Igreja esfriou a fé. E aí ficou esse período de fé muito política, né? As pessoas eram cristãs não por uma fé, mas eram cristãs porque o Império exigia que todos fossem cristãos. É praticamente isso, né? E nós vemos que lá no ano 1054, 56, né, Gilson, nós estávamos conversando sobre isso, houve o cisma da Igreja Católica, ou seja, a divisão da Igreja Católica de Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa. E então ali esse cisma, eu vejo que foi o início da reforma, né? Ele deu uma ideia para a reforma, porque os ortodoxos, a origem do ortodoxo eu quero a Bíblia como ela é, sem alterações. Então não vai ter imagens, não vai ter santos, não vai ter adoração a outra coisa e vamos aceitar só a Bíblia. Então a minha introdução, por enquanto, seria até aqui. Mostrando, né, Gilson, que já que você falou no desvio, é um assunto que vai ser dito depois no estudo das 7 cartas, quando entrar na igreja de Pérgamo, né? A carta à igreja de Pérgamo. O desvio da fé foi uma coisa muito astuciosa, porque quando o paganismo, que era a religião oficial dos imperadores, quer dizer, o império todo era pagão, né? Porque eles tinham a cultura, a cultura helenística do império que antecedeu, que foi o Império Greco-Macedônico, aquela cultura permanecia, fazia parte né? E Roma se notabilizou pelas suas batalhas, pelos seus exércitos, né? Pelas legiões famosas e tal. Mas o paganismo não saiu deles. É por isso que o que você está falando, a fé nesse período, ela sai daquela linha que é bíblica, né? Que vocês falam hoje, e nós falamos hoje na escola bíblica, fala sobre a igreja de Esmirna, né? Quer dizer, aquela fé genuína que levava a igreja, né, às arenas, às fogueiras e às cruzes. Essa fé se diluiu, né? Então, todo esse momento. Mas, Gilson, você que também participa bem disso, nesse período que ele está falando, a igreja mergulhou na Idade Média, que foi a Idade Negra não só da história, mas de que a igreja fez parte também disso. Dentro de um aspecto, digamos assim, puramente histórico, o que acontece depois desse período em que ocorre o Edito de Milão, em 312, e depois o Edito de Constança, em 379, 380, né? 380. O que acontece nesse período? A igreja, a partir dali, ela passou a ser uma igreja que fabricava o cristão. Porque o lema ali do cristão era o seguinte: o cristão é feito pelo batismo. Um lema ou um slogan, né? Que continua existindo até hoje dentro de um cristianismo secular. Aí, o que acontece? Todos os pagãos que quisessem se tornar cristãos tinham que se batizar, tudo bem. Mas com isso, começou a entrar na igreja, ou na estrutura eclesiástica que dominava no momento, que era exatamente em função não chamava ainda Igreja Católica, não tinha esse nome ainda, esse nome vai vir depois. Então, o segredo ali agora era transformar a estrutura religiosa do cristianismo
dentro de dois aspectos. Primeiro, um aspecto filosófico. O cristianismo se tornou uma filosofia cristã. Não era exatamente aquela fé genuína que vinha até então no período da Igreja Apostólica e no período da Igreja que nós chamaríamos de Igreja perseguida, o período que nós profeticamente chamamos de Esmirna, né? Mas esse período, portanto, agora, ele vai admitir uma série de inovações, de heresias, que vão permitir a igreja se tornar materialista. Então, a fé vai se tornar materialista, filosófica. E isso tinha realmente um interesse da religião no momento, que era se estruturar economicamente e politicamente. Por quê? Porque mais tarde, naturalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que por trás de tudo isso tem uma ação que é de oposição à verdade, né? E essa ação de oposição à verdade transformou a igreja mais tarde numa estrutura de tanto poder eclesiástico e político, que quando cai o Império Romano político em 476, a única organização no mundo que tinha condições de manter um governo, digamos assim, de hegemonia mundial, como vinha já desde Nabucodonosor, o Império Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano, a partir de agora, então, não tinha ninguém capaz de fazer isso, porque as nações bárbaras que invadiram, nós estamos falando de história, né? As nações bárbaras que invadiram Roma, o Império Romano, elas não tinham hegemonia de governo, cada um tinha o seu governo particular, os anglo-saxões, os godos, visigodos, os hunos, os tártaros, todas as 10 nações bárbaras que invadiram o Império Romano. Então, quem estava politicamente e religiosamente com estrutura para manter esse governo era exatamente o cristianismo, era a igreja. Por quê? E como é que eles fizeram isso? Então, eles tinham um mandante que era chamado de bispo, era o bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, o bispo de Jerusalém, o bispo de Alexandria e o bispo de Cartago. Então eram 5 bispos que dominavam o governo do mundo inteiro, tanto político quanto econômico e também religioso. E aí, portanto, chegou um momento que um deles, que era o chamado bispo de Roma, me parece que em 590, não sei se é Gregório I, alguma coisa assim, ele então se sagrou o pai de todos, né? A palavra papa significa pai de todos. Então, a partir dali, então, a igreja se consolidou naquilo que foi uma estrutura de governo religioso nesse período chamado da Idade Média. Daí criou-se o feudalismo, né? Os senhores feudais, nesse período, porque a igreja começou a ter o domínio sobre esses feudos, que eram feudos dos germanos, feudos dos ângulos, dos saxões, dos francos, e ela manteve esse governo. E esses senhores feudais, portanto, para eles se darem bem, ou estarem bem com prestígio junto ao governo central do Papa, eles então mandavam suas filhas para se tornarem freiras em Roma e seus filhos para se tornarem padres em Roma, para se darem bem, para que o feudo estivesse bem respaldado junto ao governo central de Roma. Então, esse é um aspecto também que é importante dentro do caráter histórico que estava preparando o mundo para mais tarde vir, então, a reforma religiosa. Porque aí dentro da é um assunto que durante as EBDs vai ser tratado depois, que é a continuação depois da carta à igreja de Pérgamo, quando caracteristicamente você vê a fé que ela se descaracteriza em Pérgamo, né? Quer dizer... Ali morre Antipas, exato, a fiel testemunha. A fé, exato. A fé morreu ali. Mas eu queria conversar com vocês também, já nesse assunto, nesse aspecto que é muito interessante que você falou, Gilson, também o Edson aqui, depois o Alexandre. Nesse período, né, surgiram a dogmática da igreja. A dogmática da igreja surge exatamente na era dos patrícios, mas mais na era quando surge a liderança total da igreja, do comando daquele que seria o maior, o pai de todos, né? Aí começam então o surgimento dos chamados dogmas da igreja. Tem uma coisa interessante isso aí, que nós vemos essa parte histórica, ela desenha as 7 cartas do Apocalipse. Ela desenha, é o desenho perfeito. Quando nós analisamos a igreja lá de Éfeso, de Esmirna, quando nós pegamos a igreja de Pérgamo,
percebemos, o desenho ele é perfeito, assim, com a linha muito bem traçada daquilo que foi a história de uma igreja profética, que historicamente ela se tornou acomodada ao mundo. Nós vemos que dentro da palavra de Deus, daquilo que foi ensinado, nós falamos aqui do Edito de Milão, o que ele fez? Ele deu liberdade aos cristãos, devolveu aos cristãos as propriedades que tinham confiscadas, deu a eles um status especial dentro do reino. Agora eles, de perseguidos, de párias em uma sociedade, eles passaram a ser dominantes. E passou ali a cristianização da Europa. Todo aquele mundo civilizado passou para o cristianismo. De uma forma, não da forma que foi no início, quando a igreja saiu para evangelizar e ser meios de testemunha em Judéia, Samaria, até o confins da terra, com a pregação de Pedro, com as conversões, com a ação do Espírito Santo. Mas agora, quando esse edito ele partiu de um império, mas não partiu daquilo que foi a transformação da igreja, a Europa se tornou cristã a partir daí. Dali até os povos bárbaros que depois conquistaram Roma, que eram povos bárbaros, pagãos também, a eles também foi levado, e eles foram até os nórdicos, a parte lá onde havia a ação do Império Romano, todos eles foram cristianizados nessa época ali. É claro o seguinte, como o interesse, não havia mais um governo central organizado, e o governo centralizado passou a ser um governo eclesiástico, não mais um governo político, mas assim, não, quando diz político, era político, mas não na figura do rei ou na figura de um rei central, mas na figura de um homem que era um líder espiritual considerado na época. Quando você tem, Jesus falou, os patristas, e o Papa foi o quê? O pai, aquele que sobrepõe aos demais patristas. E a partir dali, eles tiveram uma convicção daquilo que o que eles estavam definindo valeria mais do que qualquer outro registro até da Bíblia. Nós vemos ali a prevalência da tradição em relação à palavra de Deus. E o argumento deles era o seguinte, olha, o argumento assim, racionalmente até equilibrado. Olha, como que se definiu o cânon bíblico? Não foram vamos dizer, eles dizem os pais da igreja que definiram o cânon bíblico. Então, se eles definiram o cânon bíblico, daí para frente, eles podem modificar o que for possível modificar, porque eles teriam a mesma autoridade que os outros. Esquecendo que aquilo tudo que foi feito na época, foi feito dentro de uma igreja que estava sob o governo do Espírito Santo na época. Agora, elas perderam isso, nós vemos dentro daquele ensino profético, porque não tem como você falar do histórico sem vincular o profético, senão eu vou falar exclusivamente do histórico. E agora eles começam a introduzir aquilo que é conveniente e aquilo que não desperta mais da fé. A fé não despertava mais nada em ninguém, não havia mais fé. Então havia o quê? O que aconteceu com a fé? Nós vemos lá na parábola do grão de mostarda, que ele desapareceu. A fé desapareceu, não existia mais fé. Eu não tenho mais fé, mas eu tenho uma grande árvore que cresceu no lugar dela, aonde vão se aninhar o quê? Aquelas aves do céu. E agora, nisso aí, agora há o quê? Um crescimento dogmático, um crescimento da tradição romana, dizendo, sobrepondo a qualquer escritura bíblica. Nesse tempo, a palavra de Deus, a Bíblia, não é mais acessível a ninguém, ela ficou reclusa. Agora, qual que era a verdade? Eles não tinham acesso à palavra, mas tinham acesso aos líderes religiosos. Eles dizem, olha, é assim que se comporta. A tradição diz isso. E ninguém questionava, porque você não tinha a Bíblia na mão para dizer, será que é mesmo? Onde que eu vou conferir isso? Não tinha como conferir, não havia instrução para isso, e o que era dito por eles era verdade relativa, para eles era absoluto mais relativa, daquilo que tem. Eles não têm parâmetro, não tem onde eu vou consultar isso aqui. Não, a tradição diz. Então, sobrepõe essa tradição sobre qualquer escrito daquilo que é profético da Bíblia, a palavra de Deus. Alexandre, inclusive, dentro disso aí que você está falando, você falou em verdade relativa, o que aconteceu, porque a palavra, ela tinha uma linha, e quando você falou que mesmo no início, os patrícios, mesmo naquela época, o Espírito Santo operava em alguns. Porque quando você cita
quando o livro de Apocalipse cita as 7 cartas, em todas elas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, houve o Espírito Santo falou em todas as épocas. É um remanescente fiel, né? Exatamente, um remanescente. Sempre teve um remanescente. Sempre teve um remanescente fiel. Mesmo naqueles antes, os pré-reformadores não Não, falavam na verdade, depois. nunca faltaram os fiéis. Claro. Nunca faltaram. Senão não haveria continuidade da palavra. Agora, a liderança da igreja, quando entrou com a verdade relativa, foi muito interessante. Eu, por exemplo, que vivi lá muito tempo dentro desse cristianismo, né, histórico e tal, que aí está, a concepção que se tinha era de que você não podia afastar a salvação, né, de um processo lógico. Não podia. Exemplo, é daí que surgiram os dogmas, né? Por exemplo, isso que eu vi lá quando eu fazia parte, né? Eu tive um preparo na minha adolescência toda dentro desse campo. Por exemplo, você não pode tomar dar uma decisão a respeito. Vamos pegar aqui, você é uma pessoa normal, mas não é uma pessoa ligada a Cristo, nada, não tem participando, mas é uma pessoa boa e tal, tudo bem. Mas você tem uma pessoa aqui que foi cruel, que matou não sei quantos, os homens cruéis da história que mostra. Então, você não pode pegar essa pessoa aqui e essa aqui e colocar no mesmo lugar, poxa. Entendeu? Quer dizer, então seria um julgamento injusto, né? Então criou-se aquilo que foi um dogma onde você, né, não sairá dali aquele texto da Bíblia, né? Sem que pague o último centavo. Então é o seguinte, esse pagamento aqui é você pagar alguma coisa. Esse cometeu pecado mortal, isso era um dogma da igreja, o pecado mortal. Você tinha o pecado mortal que era um dogma, né? E é estranho, né? Você faz tanta coisa aí que, por exemplo, o pecado mortal estava ligado aos mandamentos, lá do Velho Testamento. Sabia? Você foi sempre crente, não sabia. Mas os pecados mortais estavam ligados aos 10 mandamentos, não matarás, aquela coisa toda. E o pecado original exigia o batismo. Exatamente. Quando você falou sobre o pagão, na minha infância, né, quando a criança não era batizada, a minha mãe dizia, cuidado se a criança morrer pagã. Entendeu? Não podia, entendeu? Essa criança, tem até a expressão, quem tem padrinho não morre pagão. Olha, essa criança vai morrer pagã e tal. Então, exatamente porque os pagãos, quando se convertiam ao cristianismo, tinham que passar pelo batismo para sair do paganismo. Isso foi uma coisa interessante. Os dogmas entraram como uma verdade relativa. E eles não tinham como contrapor isso, uma pela ignorância do povo, exatamente. E outro que você tinha aquela autoridade religiosa reverenciada, e o que ele falou tinha todo o valor suficiente, e você não tinha nem como avaliar isso. Igual, por exemplo, como é que é a salvação? É pelo batismo. E o novo nascimento? Ninguém falava em novo nascimento. Não existia novo nascimento. Não existia novo nascimento, porque ninguém pregava, ninguém nascia de novo. A pessoa simplesmente se convencia, mas não convertia, se convencia daquele, às vezes por medo, por ameaça ou por conveniência. Só um detalhe que o pastor Alexandre falou, que eu gostaria de completar um ponto aqui. Por exemplo, a questão da transformação da fé numa coisa material. A fé se materializou. E isso era realmente do interesse da religião dominante, de que a fé fosse realmente, de que a salvação fosse realmente em função das obras, porque isso envolvia contribuição. Havia pessoas que vendiam salvação. Teve um que, por exemplo, Tetzel, né? Tetzel dizia que quanto mais cedo, quanto mais rápido as moedas tilintarem no cofre, mais rápido será a sua salvação. Alguma coisa mais ou menos assim. Gilson, guarda isso, porque no último programa, quando nós falarmos sobre o cristianismo hoje, vamos fazer uma relação, guarda para você não esquecer, relação com isso, que isso é muito interessante, isso é muito importante. Porque as ações de opressão, de oposição ao projeto de Deus são muito parecidas. Agora eu queria falar uma coisa dentro daquilo que o pastor Alexandre falou, que essa questão de imitar, de o homem não querer Deus, né, começou lá em Babel. Ou seja, querer chegar no céu ou conquistar as coisas sem o Senhor, né? Fez a Torre de Babel. E nós vemos que há uma imitação, e quero chegar aqui assim, por exemplo, como é que era o modelo dos reis de Israel? Era o rei, o profeta, o sacerdote.
para saber a vontade do Senhor no profeta, o sacerdote para cuidar das coisas espirituais. Aí vem os gregos, o Alexandre, o que pegou? Pegou os filósofos. O Aristóteles era o que ensinou toda a família do Alexandre o Grande. O Aristóteles era o professor deles, inclusive do próprio Alexandre. Então ele usava os filósofos. O primeiro Império Romano continuou com essa cultura helenística. Mas nesse período que nós falamos dos mil anos, aí instituíram o quê? Um governo, colocaram novamente o sacerdote, mas daí de uma forma religiosa, de uma forma racional, e aí ficou o Papa, né, ficou aquelas questões eclesiásticas, mas imitando o rei de Israel, né? Tem um rei, tem uma figura religiosa, né? E que nós vamos ver que lá em Apocalipse, lá ele segue a tradição final, hebraica, né? Vai ter. Mas tudo é para dizer assim, ó, eu quero as coisas sem Deus, para eliminar o Senhor do conselho do Senhor, né? Nós estamos já em cima da hora, nós vamos parar aqui, Alexandre, Gilson, Edson, e nós vamos continuar na próxima semana. Nós já vamos começar, nós estamos falando essa parte inicial sobre uma história, mostrando essa parte introdutória para os irmãos começarem a entender como é que veio tudo isso. Nós vamos falar agora no próximo programa sobre esse período da Idade Média. Nós vamos começar a falar sobre o que aconteceu antes da reforma, os chamados pré-reformadores, como é que evoluiu isso até chegar à reforma do século XVI. Mas vamos falar tudo isso no nosso próximo programa, terça da semana que vem. A paz do Senhor a todos. Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor, deu a paz do Senhor a todos. Deus, Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro, é a minha esperança. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Jesus quer a ti se revelar, quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus. Este mistério é tudo pra mim. Jesus.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sã doutrina a que nós temos acesso e que nós temos o privilégio de nos alimentar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido agora a fechar os olhos. Nós vamos agradecer a Deus por este culto, pela sua palavra que já operou nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra, pela revelação do teu Espírito Santo, porque a bênção do Senhor, através da tua palavra, é grandiosa. Te louvamos por tudo, te bendizemos, e em teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está assim encerrado. Quero só lembrar aos irmãos do QR Code para os irmãos que estão no exterior, que queiram algum tipo de assistência, que necessitem de algum tipo de assistência. Agora um QR Code para você compartilhar a sua experiência conosco, caso você tenha tido alguma experiência com Deus neste culto ou em algum outro culto. E por fim, o nosso 0800, onde há pastores 24 horas por dia, os 7 dias da semana, de plantão, aguardando o seu telefonema para orar por você, para te assistir, para te ajudar naquilo que for a sua necessidade. Sendo assim, estamos encerrados e a todos, a paz do Senhor Jesus.